Pessoal, então, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona essa planilha, tá? De antemão, eu gostaria de explicar algumas coisas, tá? Esse vídeo vai ser basicamente um tutorial, tá? Seja você um nutricionista, seja você um estudante de nutrição, seja você um profissional de educação física ou estudante de educação física, né? São ou profissões mais relacionadas a atendimento e a aferição, né, de medidas antropométricas. Essa planilha foi feita exclusivamente para vocês, tá? Então, basicamente, nesse vídeo eu vou explicar todas as funcionalidades nessa planilha para você aplicar no seu atendimento, tá? E melhorar, né, a sua performance, a sua velocidade no atendimento, até porque essa planilha ela basicamente consegue reunir todas as informações do seu paciente ao longo das suas consultas, então é bem interessante mesmo, é bem didático e é bem simples, como vocês vão ver, e eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona, tá bom? Então, começando, essa planilha tem aproximadamente 8 abas, tá? As primeiras duas abas são as abas que você vai preencher as informações do paciente, tá? Então, basicamente, nessa aba de introdução, vocês vão ver basicamente essa figurinha aqui, tá? Vocês não vão fazer nada com essa figurinha, lógico. Mas se vocês observarem aqui no canto superior direito, existem dois círculos, tá? Em cada um desses círculos eu inseri um link para vocês irem para as minhas redes sociais, né? Por que que eu fiz isso? Porque em caso de dúvidas e vocês quiserem realmente rever, né, os tutoriais da planilha, como realmente mexer nela, tipo, eu esqueci alguma coisa do vídeo, então eu vou voltar lá no tutorial do vídeo, né, e ver o que falta colocar, o que eu não entendi. Então aqui eu coloquei mais para redirecionar vocês automaticamente para as minhas redes sociais em caso de alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Então basicamente o botão de cima vai redirecionar vocês para minha conta do Instagram. Então se eu clicar, vai direcionar automaticamente, né, para minha conta do Instagram, tá? E o círculo de baixo vai redirecionar vocês para os tutoriais, né, que eu disponibilizei no YouTube. Então, clicando aqui, vai ter os 3 vídeos, tá? Vai ter 3 vídeos aqui sobre as planilhas que eu tenho disponíveis para vocês, tá? Essa planilha que eu estou fazendo, esse tutorial, é essa planilha de antropometria, mas eu também tenho a planilha de dieta automatizada, né, que é para você calcular as necessidades nutricionais do seu paciente e realmente é mais focado na área de nutrição. Então, se você é profissional de nutrição, essa planilha é exclusivamente para você, tá? Ou estudante de nutrição, né? E quer saber como calcular as necessidades energéticas, calcular se o consumo do seu paciente está adequado ou não, enfim. É basicamente uma dieta automatizada, literalmente, né? Falando. Esse tutorial aqui é da planilha que eu estou explicando para vocês agora, tá? Então, quando vocês realmente tiverem alguma dúvida da planilha, eu não sei como mexer em alguma coisa, então vocês clicam nesse segundo botão que vai redirecionar vocês exatamente para o meu canal no YouTube e aí vocês selecionam aqui o vídeo tutorial da planilha que vocês tiverem dúvida, tá? Esse primeiro vídeo aqui, ele é um tutorial de acesso para você habilitar edições na sua planilha. Então, se vocês forem ver, quando vocês baixarem, né, essa planilha, vai aparecer uma mensagem aqui em cima, possivelmente falando que essa planilha não está protegida, né, e você tem que desabilitar esse código, basicamente, de segurança da Microsoft. Tá? Então, é basicamente esse vídeo. Eu fiz esse vídeo exatamente para explicar essa proteção, né, de segurança da Microsoft, como você desabilitar ela, tá? Porque é importante que vocês façam essa desabilitação, porque existem algumas funcionalidades no Excel que são bloqueadas pela Microsoft. E para vocês utilizarem essa planilha de antropometria, é essencial vocês terem todas essas funcionalidades disponíveis para vocês, tá? Então é bem importante vocês verem esse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos lá. É basicamente isso, né? Essas duas primeiras abas são as abas de informações pessoais. É,
Esses dois botões são os botões das minhas redes sociais, como eu havia falado anteriormente. Então vamos começar, né? Primeiro, vocês vão clicar aqui, tá? Nesse botãozinho aqui, e vai aparecer esse formulário, né? Que é basicamente as informações básicas do seu paciente. Então vamos lá, o nome completo do seu paciente. Vamos supor que o seu paciente, ou o seu nome completo, seja João Silva da Costa, enfim, tá? Aí você seleciona o sexo, se for masculino você clica uma vez, tá? O peso atual, então vamos supor que o peso atual do João é 80 quilos. O peso habitual, né? Você pode colocar o peso nos últimos 6 meses, por exemplo, foi, sei lá, 60 quilos, então ele ganhou possivelmente 20 quilos, né, nesses últimos 6 meses. A altura, vocês vão colocar em metros, tá? Então, vocês não vão colocar 180, por exemplo. Vocês vão colocar 1,80 centímetros, tá? 1,80 m, tá bom? A idade, vocês vão selecionar. Vocês podem selecionar aqui ou simplesmente digitar. O João tem 23 anos, tá? Vocês vão digitar aqui, vocês vão selecionar a etnia, tá? Então, se ele for asiático, caucasiano, né? A cor de pele branca, ou afrodescendente, a cor de pele mais escura, vocês vão selecionar. E o calendário. A parte do calendário, para vocês habilitarem isso, vocês têm que clicar 2 vezes, né? Porque aí vai aparecer realmente um formuláriozinho, estilo calendário, para vocês preencherem a data de hoje. Então, quando vocês vierem aqui preencher, vocês vão clicar 2 vezes, tá? Então, você clica 2 vezes e aí vai aparecer esse formuláriozinho parecido realmente com um calendário, né? Literalmente um calendário, tá? Aí vai aparecer a data de hoje aqui embaixo. Então, aí vocês vão digitar, né, a data que você fez a consulta com o seu paciente ou a data que realmente você está fazendo a consulta com o seu paciente. Então, hoje é dia 9/6, então vou selecionar dia 9/6, tá? E tem esses botõezinhos do lado de cada informação, né? Então, depois que vocês preencherem as informações aqui, vocês vão clicar em todos esses botões, tá? Vocês vão perceber que a tela fica meio branca, né? Parece que deu algum defeito, mas não. É normal, tá? Então, quando vocês realmente clicarem e verem que a tela ficou um pouquinho branca, então é porque registrou mesmo as informações, tá? Então, depois de você preencher todas as informações, você vai clicar em registrar dados, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que é esse quadradinho, né? Não sei se você já se perguntou por que tem esse quadradinho aqui no meio, mas enfim, depois de preencher as informações do seu paciente, você vai registrar dados, tá? E aí, basicamente, os dados iniciais do seu paciente vão estar registrados na sua planilha, tá? Então, basicamente, as informações básicas como nome, idade, sexo, já vão estar registradas depois que você preencheu essas informações, tá? Depois você vai partir para as informações pessoais. Então, basicamente aqui vai ser um questionário que você vai fazer, né, durante a anamnese do seu paciente ou realmente do seu estilo de vida, do que você gosta de se alimentar, do que você não gosta, tá? Então, basicamente, esse é um questionário do seu perfil alimentar, mas tem outros tópicos nessa aba que vai ser realmente sobre outras áreas da sua vida. Então, tipo assim, estilo de vida, consumo de água, enfim, né, vários outros tópicos que você vai poder abordar no seu paciente, né? E para você entrar nos outros tópicos é só navegar através dessa opção, né? Dessas setinhas aqui. Então, se você quiser ir para a próxima, você clica na setinha de baixo, tá? Na setinha de cima não vai ter como, porque esse realmente é o primeiro tópico. Mas se você quiser ir para o próximo tópico, preencheu todas as informações aqui, aí você clica na setinha de baixo e vai aparecer o outro tópico que você vai poder abordar, né, no seu paciente. Então, por exemplo, vamos supor que a queixa principal ou melhor, vamos começar pelo perfil alimentar, né? Vamos supor que quem prepara as refeições do seu paciente é a mãe. Aí você vai colocar mãe, tá? Ou, sei lá, você pode colocar uma frase. Quem prepara é a mãe e ela faz as compras. Aí você clica em Enter e vai ter aqui
as informações que você digitou, tá? Aí você vai preenchendo, né? À medida que você vai preenchendo, você vai clicando nas setinhas de baixo para passar para o outro tópico, tá bom? Então, é basicamente isso. E no final vai ter esse quadro de rotina semanal, né? Esse quadro de rotina semanal é para você realmente saber como que é o hábito, né, daquela pessoa, o hábito do seu paciente, o que ele faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, de manhã, às 7 horas da manhã, ele acorda, de 8 ele toma café, aí, enfim, de 12 ele almoça, aí depois ele, sei lá, ele estuda na escola, depois ele chega em casa de 6 horas e vai treinar, enfim. Aí você vai colocando, vai preenchendo, né, a rotina, né, semanal do seu paciente, tá? Então, basicamente é isso. Essas duas abas aqui são as abas de informações pessoais, tá? Depois de você preencher as informações pessoais e registrar essas informações, tá? Você vai vir aqui para a aba de indicadores. Aí nessa aba de indicadores vai ter as informações. Como vocês podem observar, tem 3 linhas aqui, tá certo? 3 linhas. E essas 3 linhas vão calcular e vão interpretar 3 indicadores, certo? A primeira linha, ela vai classificar a perda de peso do seu paciente. Como é que se calcula a perda de peso do seu paciente? Pegando o seu peso habitual e fazendo a diferença do seu peso atual, né? Ou peso atual menos peso habitual. O que acontece? Não houve perda de peso para mim. Por quê? Porque meu peso atual é 75 e eu tinha 73. Eu ganhei 2 quilos. Não houve perda de peso. Por isso que aqui aparece, não houve perda de peso. Mas vamos supor que eu ganhei 2 quilos. Aqui iria apresentar para vocês a porcentagem da perda de peso que eu tive. E se houvesse perda de peso, aqui apareceria a classificação dessa perda de peso a partir do período dessa perda de peso. Então, vamos supor que eu perdi 2 quilos em, sei lá, 3 meses. Aqui iria aparecer uma classificação para essa perda de peso que eu tive no período que eu selecionei, né? É basicamente isso. A primeira linha vai classificar a sua perda de peso. A segunda linha, ela vai classificar e vai calcular o peso ideal do seu paciente, que é determinado a partir da altura que ele tem, né? E vai ver se há necessidade de ajuste, se é necessário corrigir o peso ideal. Geralmente é necessário fazer esse tipo de correção quando o peso ideal está muito longe do peso atual. Então vamos supor que o meu peso atual esteja em 100 quilos. Eu preciso estar com 70 quilos, eu preciso perder 30 quilos. Nesse caso, eu precisaria corrigir o meu peso. Tá, mas como é que eu saberia que eu precisaria corrigir? A partir da adequação do peso. Existe uma faixa saudável de adequação onde você não precisa corrigir o peso ideal do seu paciente, que é entre, se eu não me engano, 95 e 115, eu acredito, né? Se estiver fora dessa faixa de 95% e 115, o que vai acontecer? Você vai precisar corrigir o peso ideal do seu paciente. Por quê? Porque está muito distante do peso atual dele. E geralmente, quando está muito distante e você utiliza o peso ideal para fazer o cálculo da dieta dele, a dieta dele vai ser muito restritiva, né? Se eu tivesse 100 quilos, por exemplo, e fizesse uma dieta para um cara de 70 quilos, eu sentiria muita fome com a dieta que você passaria utilizando o meu peso ideal. Então eu teria que aproximar um pouco mais o meu peso ideal do meu peso atual, para eu conseguir aderir à dieta que você passar para mim, certo? Você como nutricionista ou sei lá.
Tá certo? No meu caso, eu não precisaria corrigir meu peso ideal, eu só faria, né? Não precisaria fazer nada basicamente, né? Meu peso ideal está muito próximo do meu peso atual e não seria necessário fazer essa correção, tá certo? Então, basicamente, a segunda linha vai calcular o teu peso ideal e vai ver se precisar ajustar seu peso ideal, né? A partir daquela faixa que eu falei para vocês. A terceira linha, ela vai classificar o seu IMC. Vai classificar e calcular o seu IMC. Como é que se calcula o IMC? Pegando o seu peso e dividindo pela altura ao quadrado. E vai gerar o IMC do seu paciente e vai gerar a classificação referente à idade do seu paciente, né? Então, basicamente, a faixa de eutrofia é de 18, né? 18 até 25, né? Aproximadamente aí. Então, eu estou dentro dessa faixa, classificação de eutrofia, tá certo? Bom, depois disso, vocês vão fazer o segundo passo que eu falei para vocês, que é calcular as medidas de circunferências. Então, você vem para a tabela de circunferências e vocês vão ver basicamente essas 8 opções para vocês colocarem as medidas que vocês coletarem dos seus pacientes, tá certo? Em referente às circunferências. Quando vocês preencherem essa parte, essas duas linhas de cima, essa planilha vai calcular alguns indicadores referentes às circunferências que vocês coletaram. O primeiro indicador é a razão cintura quadril. Então vamos supor que meu paciente ele é um alienígena e tenha 1 centímetro de quadril e 1 centímetro de cintura. O que vai acontecer? Essa planilha vai calcular a razão cintura quadril, pegando a cintura e dividindo pelo quadril. 1 dividido por 1 é 1. Então, vai dar 1 aqui, certo? A razão cintura altura, o que vai acontecer? Ela vai pegar a sua cintura, a cintura do seu paciente, e dividir pela altura do seu paciente que foi digitada exatamente aqui, né? E vai calcular a razão cintura altura. A circunferência muscular do braço e a área muscular do braço, vão ser calculados quando você digitar a circunferência do braço. Então vamos supor que meu braço seja 34 centímetros. Aí você vai precisar preencher as outras informações também, para poder calcular esses outros indicadores. Então vamos supor que aqui seja 23, aqui seja 23, aqui seja 23, aqui 23, 23, certo? Aqui seja 14, aqui seja 14. O que aconteceu? Por mais que você tenha preenchido todas as informações, não apareceu aqui as informações de circunferência muscular do braço e área muscular do braço. Por quê? Porque esses indicadores são calculados utilizando a circunferência do braço e algumas dobras cutâneas. Então você precisa preencher essa planilha aqui para as informações aparecerem aqui também. Tá certo? Então a gente vai preencher, vocês vão preencher as dobras cutâneas aqui. Então vamos supor que seja 23 em tudo. Só a fim de demonstração. Tá? Vamos lá. Botar 23 aqui e 23 aqui. Tá certo? Ó, bacana que vocês acabaram de ver, né? Foi calculado o percentual de gordura. Foi classificado como alto percentual. Aqui mostra massa gorda, aqui mostra massa magra. E aqui são várias fórmulas que vocês podem utilizar, certo? Mas voltando aqui, ó, já aparece aqui os indicadores. Por quê? Porque você precisa preencher algumas das dobras cutâneas que são utilizadas nas fórmulas para se calcular esses indicadores, né? Mas aí, por exemplo, vamos supor que a circunferência do braço seja 0. Aqui vai ser 0. Por quê? Porque são indicadores que utilizam a circunferência do braço junto com algumas dobras cutâneas. Então, você precisa preencher primeiro a circunferência do braço aqui e as dobras cutâneas. E vai aparecer esses indicadores.
Bom, aqui vocês já viram, né? Eu não preciso mais explicar. Basicamente, quando vocês preencherem essas informações das dobras cutâneas, vai aparecer aqui o quanto que você tem o quanto que seu paciente tem de massa gorda, o quanto que seu paciente tem de massa magra, o percentual de gordura do seu paciente, a depender da fórmula que você utilizar, e a classificação desse percentual de gordura, tá certo? Aí vocês me perguntam, né? Tanto na aba de circunferências como na aba de dobras cutâneas, tem um quadradozinho aqui em cima. Esse quadradozinho, se vocês clicarem, ó, basicamente vai excluir as informações que vocês digitaram, tá certo? Por enquanto, vamos deixar aqui para a gente ver as informações seguintes, tá certo? Bom, a gente acabou de finalizar o segundo passo. O primeiro passo qual foi? Foi preencher as informações pessoais do seu paciente. O segundo passo foi preencher as circunferências do seu paciente. E o terceiro passo foi preencher as dobras cutâneas, né? Depois de ter feito esses 3 passos, obviamente, e de ter preenchido as informações aqui nos questionários, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar para a aba do laudo. O laudo, pessoal, ele é um resumo das informações que vocês colocaram aqui dos seus pacientes. E esse laudo é bem interessante porque ele representa muito bem aqueles relatórios de bioimpedância, né? Eu, particularmente, eu coloquei como referência aquele relatório da Embody de bioimpedância e eu tentei replicar esse relatório porque eu sempre achei muito bonito, né? E como vocês podem ver aqui, eu basicamente fiz um design bem parecido com esse relatório, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, é bem parecido assim. Basicamente, esse é um laudo que vai calcular a proporção de massa magra, proporção de massa gorda, né? Alguns indicadores de obesidade, né? Vai mostrar para vocês as principais medidas antropométricas, né? O quanto que vocês colocaram ao longo da planilha. Vai calcular também, vai mostrar para vocês o peso atual em comparação com o peso habitual, em comparação com o peso ideal e em comparação com o peso ajustado, né? Se precisar ser ajustado. Aqui são alguns cálculos de estimativa, né? Nesse caso, o que vocês vão precisar é da altura do joelho do seu paciente, da envergadura do seu paciente, e aí vocês vão conseguir fazer cálculos de estimativa para, por exemplo, caso vocês não consigam colocar o seu paciente na balança, não consigam aferir a altura do seu paciente, e aí vocês vão utilizar outras ferramentas, como a altura do joelho e a envergadura para fazer o cálculo dessas medidas. Nesse caso, o que vocês vão precisar fazer é colocar aqui, né, o valor da altura do joelho e vai dar automaticamente o valor do peso desse paciente, né, utilizando a altura do joelho, né? Então, se eu colocar 20 aqui, vai calcular automaticamente o peso, né, a altura do joelho. Vamos supor que seja 50, aí provavelmente o peso seria 47, né? Mesma forma aqui. Aqui, pessoal, eu ainda estou finalizando. É uma das partes que eu ainda estou finalizando juntamente com a área total do braço, né? Mas no site que vocês forem acessar essa planilha, já vai estar concluído. É só que no momento desse vídeo, eu ainda estou concluindo, estou finalizando essas informações. São as únicas informações que faltam, tá certo? E vai ficar bem legal. Aqui embaixo são as medidas de áreas e circunferências, né? Basicamente, aqui vai mostrar o valor da circunferência do braço que você digitou na aba de circunferências, a adequação da circunferência do braço e a classificação dessa adequação. Da mesma forma, para a circunferência muscular do braço, área muscular do braço corrigida, área gordurosa do braço e área total do braço, tá certo? Aqui, pessoal, é basicamente um gráfico mostrando a evolução do somatório de dobras centrais e o somatório de dobras periféricas, né, ao longo das 8 consultas que você for fazer com o seu paciente,
tá certo? Basicamente é isso, pessoal. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas tá tudo branco aqui, não tem nenhum valor aqui. Por quê? Primeira coisa que vocês têm que fazer quando vir para o laudo é verificar se está na primeira consulta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava. Se você estiver fazendo a sua primeira consulta com o seu paciente, você vai colocar consulta 1. E à medida que você for fazer o registro das informações, vai aparecer os valores da consulta 1 que você fez do seu paciente. Da mesma forma, para o laudo de impressão. Como vocês podem ver, é um laudo mais sintetizado, mais pequeno, para caber na área de impressão do arquivo, né? Da mesma forma, vocês vão sempre verificar aqui se está na consulta 1. Por quê? Porque vocês vão precisar primeiro fazer o registro. E o registro está na última aba aqui. O registro é basicamente o quê? Se você clicar aqui na primeira bolinha, você vai registrar os dados que você coletou e que você inseriu nessa planilha para a sua primeira consulta. Se essa fosse sua segunda consulta com seu paciente, você clicaria na segunda bolinha aqui. Como é a primeira consulta, eu vou clicar aqui. Depois de clicar, eu vou voltar para o laudo e vou verificar as informações que estão aqui referentes à primeira consulta. Se vocês forem observar, se vocês colocarem consulta 2, não vai aparecer nada. Por quê? Porque vocês não registraram as informações na segunda consulta, só na primeira. O que eu não recomendo vocês fazerem depois de digitarem as informações referentes à primeira consulta, vocês vão registrar e até aí tudo bem. Vocês não podem fazer o seguinte: depois de preenchido as informações da primeira consulta, você vir para a segunda consulta e fazer o registro dela. Por quê? Porque se você fizer isso, os valores da primeira consulta vão ser os mesmos da segunda consulta. Porque você vai estar fazendo o mesmo registro para as mesmas medidas que você coletou. Então, sempre, pessoal, quando vocês coletarem as informações aqui, referentes à consulta que você está fazendo, sempre registre a consulta que você está fazendo. Isso é óbvio. Então, se você estiver na segunda consulta, você vai registrar na segunda consulta, certo? Aí vamos supor que você registre a primeira consulta na segunda consulta, certo? Nesse caso, vocês vão precisar excluir as consultas e vão precisar preencher tudo de novo. Então, não é ideal que se faça isso. Então, sempre registrar a consulta que você está fazendo, porque vai aparecer as informações referentes à consulta que você estiver fazendo. Aí, por exemplo, eu fiz o registro da primeira consulta. Por que os valores não estão aparecendo aqui? Sempre, pessoal, quando você vê esse laudo, vocês venham para cá e vejam se está na consulta 1. Porque se estiver na consulta 2, 3, 4, 5 e que vocês não tiverem feito o registro, não vai aparecer nada. Então, sempre vocês têm que fazer o registro das consultas que vocês estão fazendo. Então, eu estou na consulta 1, eu vou para a consulta 1, selecionar a consulta 1 e vai aparecer aqui. Aí, basicamente, é isso, pessoal. Vai mostrar a proporção de massa magra e massa gorda referente ao peso total, né? Vai mostrar alguns indicadores de obesidade, a distribuição dos tecidos corporais e o histórico de evolução do seu paciente referente às consultas. É por isso que é muito importante você o quê? Fazer o registro certinho, porque aqui vai aparecer o valor do peso, da massa muscular, da massa gorda e da gordura corporal referente a cada consulta que você for fazendo o registro. Da mesma forma, nesse gráfico aqui. Nesse gráfico vai mostrar, né, a evolução das suas dobras centrais e dobras periféricas, né, ao longo das 8 consultas. Então, é sempre importante você fazer o registro, né, porque aí você vai conseguir observar a evolução do seu paciente, tá certo? Bom, pessoal, no mais é isso. Se vocês desejarem excluir essas informações, como eu já disse, você vem aqui e vai excluir o registro das suas consultas que você tiver realizado com o seu paciente, né? As informações já vão cancelar aqui.
Se vocês quiserem excluir as informações das dobras cutâneas, é só clicar nesse quadradozinho. Da mesma forma, circunferências. Aqui você não vai alterar nada, porque é mais interpretativo. Aqui você vai ajustar da forma como você quer. E aqui você vai, basicamente, excluir, apertar Delete, e já vai excluir, vai voltar tudo ao normal, tá certo? Bom, pessoal, no mais é isso. É bem simples essa planilha. Vocês só precisam estar atentos à questão do registro que eu falei para vocês. Depois que vocês preencherem as informações aqui, a primeira coisa que você vai fazer é vir nessa aba de registro e colocar o registro da consulta que você fez. A primeira coisa que você vai fazer, depois de preencher as informações, até dobras cutâneas aqui, quando vocês preencherem aqui, é o último dado, o último indicador aqui, você vem para o registro, faz o registro da sua consulta, para depois analisar aqui as informações do laudo, né? E lembrar sempre de colocar a consulta que você está fazendo, tá certo? Bom, no mais é isso. Eu espero que vocês possam utilizar essa planilha de forma eficiente com seus pacientes. Essa planilha é bem simples. Eu simplifiquei ao máximo em questão de design para que vocês entendam. E eu espero que vocês gostem, pessoal. Tá certo? Um abraço.